Olha só, hoje a gente vai mergulhar num sistema que é antigo, mas nossa, é absurdamente poderoso para a gente entender como a gente descreve o mundo. Pensa numa estrutura lógica que por quase 2000 anos vem ajudando a organizar o nosso próprio conhecimento. Então tá. Para a gente entrar de cabeça nisso, vamos começar com uma pergunta bem fundamental sobre como a gente fala sobre as coisas, sabe? As coisas que estão ao nosso redor. Pensa bem, toda vez que a gente descreve alguma coisa, a gente está fazendo uma afirmação, certo? Mas será que todas essas afirmações têm o mesmo peso? À primeira vista, elas podem até parecer iguais, mas lá no fundo tem uma estrutura super importante em jogo. Olha esses dois exemplos. Um ser humano é um animal e um ser humano é um músico. As duas frases estão corretas, né? Não tem erro aí. Só que elas revelam tipos de verdade completamente diferentes sobre o que é um ser humano. A primeira vai direto na essência da coisa. A segunda descreve uma característica ou uma ação. E aí, como é que a gente organiza essa baita diferença? Pois é, a resposta para esse quebra-cabeça veio lá de trás, de um filósofo chamado Porfírio. O que ele fez foi genial. Ele criou um modelo completo, tipo um mapa mesmo, para classificar qualquer tipo de descrição que a gente possa fazer sobre qualquer coisa. Esse sistema do Porfírio, que às vezes é chamado de as 5 vozes, dá para a gente exatamente 5 categorias para fazer essa organização. No fundo, o que ele revela é a própria arquitetura do nosso jeito de pensar. E aqui que está a grande sacada. Toda a complexidade das nossas descrições, tudo que a gente pode falar sobre o mundo, pode ser resumido em apenas 5 categorias. É de uma simplicidade que chega a ser elegante, né? Então vamos lá. Espécie, gênero, diferença, próprio e acidente. Calma, eu sei, os nomes parecem meio estranhos agora, mas não se preocupa com isso. A gente vai olhar cada um deles, um por um, e no final tudo vai fazer sentido. Prometo. Tudo bem? O ponto de partida do sistema inteiro é uma divisão. Uma só, mas ela é super poderosa. É a primeira e, olha, a mais importante distinção que a gente precisa entender para tudo funcionar. E a divisão é essa aqui, essencial versus acidental. No fundo, tudo se resume a isso. Uma afirmação é essencial quando ela diz o que uma coisa é. Ela vai no coração, na identidade da coisa. E ela é acidental quando descreve algo que a coisa tem ou faz, mas que não é obrigatório, sabe? Algo que poderia ser diferente e a coisa continuaria sendo o que é. Ok, vamos focar primeiro no lado essencial. E aqui vem a parte mais legal. A gente consegue construir uma definição completa, super precisa, usando só 3 daquelas 5 categorias. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça que, no final, revela a essência de alguma coisa. Funciona assim em 3 passos. Primeiro, a gente pega a categoria mais geral de todas, que é o gênero. Depois, a gente adiciona aquele traço que define, que separa aquilo de todo o resto. A diferença. E aí, quando a gente junta os dois, bum! A gente tem a essência completa. A espécie. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo super clássico da filosofia, que é definir o que é um ser humano. A famosa definição animal racional. O gênero, então, é essa categoria bem ampla, a matéria-prima da nossa definição. No nosso exemplo, animal. Pensa bem, animal é um grupo gigante que tem de tudo. Ser humano, cachorro, passarinho, peixe. É como se fosse o potencial bruto da essência. Aí vem a diferença. Ela é o que dá forma ao gênero, o que especifica. É o que pega aquele grupo gigante e separa uma coisinha específica de todas as outras. No nosso caso, racional. É essa característica que separa os humanos dos outros animais. É a pecinha que define tudo. E aí, quando a gente junta os dois, gênero mais diferença, a gente chega na espécie, animal racional. Pronto. Essa é a definição essencial completa. Ela responde de forma perfeita à pergunta, afinal, o que é isso? Beleza, agora vamos voltar e olhar para o outro lado daquela nossa grande divisão. Vamos falar das afirmações que descrevem o que uma coisa tem ou o que ela faz e não o que ela é na sua essência. E aqui dentro também tem uma distinção importante. De um lado, a gente tem o próprio, ou a propriedade. Isso é algo que, olha só, decorre necessariamente da essência. Por exemplo, se um ser humano é racional, ele é capaz de rir. Uma coisa leva a outra. Já o acidente é só uma coincidência. Uma pessoa pode estar andando ou ser alta, mas isso não é uma consequência de ser humano. Poderia ser diferente. Tá legal, vimos todo esse sistema que tem quase 2000 anos. Mas e daí? Por que isso importa hoje em dia? Qual é a utilidade prática disso tudo? A verdade é que esse sistema é muito mais que um exercício de filosofia.
É uma ferramenta para a gente pensar melhor. Ele praticamente nos força a criar definições que são realmente precisas, a organizar o que a gente sabe de um jeito lógico e, talvez o mais importante de tudo, a se comunicar com muito mais clareza. É tipo uma vacina contra o pensamento confuso, contra a ambiguidade. E essa analogia aqui resume a ideia central de um jeito brilhante. O gênero é como se fosse a matéria, o potencial bruto. E a diferença é a forma, aquilo que organiza e dá uma identidade específica para essa matéria. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Se a nossa linguagem e o nosso pensamento segue essa estrutura, será que isso é só uma convenção da nossa cabeça? Um jeito que a gente inventou para organizar as coisas? Ou será que isso, na verdade, reflete o jeito como a própria realidade é organizada? Fica aí a pergunta.